Olha, Maceió tem R$ 722 mil à disposição para auxiliar os integrantes venezuelanos que estão aqui na cidade. Só que esse dinheiro, ele ainda não foi usado e pode correr o risco de ser perdido, viu? Ser devolvido para o governo federal por falta de uso. E esses venezuelanos, eles estão pedindo socorro, né, Maria? Porque estão aí desde que começaram a chegar no ano passado, mais precisamente, né, em abril, venezuelanos em extrema situação de vulnerabilidade, que são esses que chegaram aqui para dormir na rua mesmo. Estão precisando de todo tipo de auxílio, de política governamental. Então, a pena, né, que esse dinheiro está aí, disponível para ser usado e ainda não foi, né, Maria? Por quê? Exatamente, Beatriz. A gente vê, pelo menos quando a gente anda pela cidade, aqui pelas ruas da capital, a gente encontra, principalmente nos semáforos, inúmeras famílias. São adultos, crianças, até grávidas, né? São venezuelanos que saíram do seu país para fugir de uma crise política, econômica e social e vieram tentar uma vida nova aqui em Maceió. O fato é que esse valor, né, esses R$ 722 mil, são recursos federais destinados justamente para isso, para auxiliar essas famílias, né? São famílias indígenas da Venezuela que necessitam desse auxílio. E estão em conta, mas até agora aqui a Prefeitura de Maceió não tem um plano de execução para esses recursos. Nesta quinta-feira, o Ministério Público Federal informou que a Secretaria Municipal de Assistência Social já ultrapassou todos os limites razoáveis e que essa população, essas famílias venezuelanas, elas têm urgência, elas têm essas necessidades que precisam ser atendidas. Na última quarta-feira, ontem, né, foi realizada uma reunião com a Prefeitura, com a Secretaria, com a SEMAS, justamente para alinhar o que vai ser feito. A Secretaria informou que vai desenvolver essas ações, pediu, né, foi dado um prazo aí de 40 dias para que a Prefeitura apresente, então, esse plano de ação já com as ações empregadas, com esses valores disponíveis em conta. Agora, a gente tem algumas situações, Beatriz. Essa população, você falou que chegou em abril, mas eles já têm vindo para cá já há alguns anos. Os primeiros a chegar aqui em Maceió foi no ano de 2008. Em 2020, a gente tinha cerca aí de 80 venezuelanos. Hoje a gente não sabe qual é esse número. Então, o primeiro passo é: quantas são essas famílias? Segundo, quais são as necessidades? A gente sabe que muitos estão morando na rua, então é possível sim um aluguel social para essas famílias? E terceiro, como é que essas famílias vão sobreviver? Elas precisam de algum tipo de ajuda, precisam de um encaminhamento para o trabalho, crianças que não têm creche, não têm onde ficar para esses pais trabalharem. Enfim, são levantamentos importantes, fundamentais para que exista esse plano de execução para dar esse apoio, esse auxílio a essas famílias venezuelanas que estão aí passando inúmeras necessidades, muitas delas passando fome. A gente vê na rua elas com cartazes na mão pedindo alimentos, pedindo ajuda, todo tipo de ajuda, roupas, fraldas, muitas vezes para os bebês. Então é imprescindível que exista esse plano e que esse valor disponível são recursos federais. Então, quer dizer, o dinheiro existe, é só colocar a mão na massa. Só que para fazer isso precisa de um plano, precisa ter um objetivo, ter foco e justamente colocar isso em ação para que essas famílias sejam atendidas o mais rápido possível. Eu volto com você, Bia. Perfeito, Maria. Eu estava até lembrando aqui a situação também lá em Arapiraca, de venezuelanos que saíram daqui de Maceió, chegaram até Arapiraca e ficaram lá num abrigo provisório, né, que tinha péssimas instalações. O que fez com que o Ministério Público Federal cobrasse explicações, tanto lá da Prefeitura do município, quanto também da FUNAI. Por que eles estavam naquela situação, sem água direito, sem espaço ventilado para as crianças ficarem, né? Então, eles até às vezes ficam no abrigo, mas muito mal acomodados, né? Numa situação terrível, o que não é o ideal. Porque, veja só, pessoal, eles vieram sofrendo muito. Eles vieram lá da Venezuela, em que cerca de 90% da população está hoje em situação de pobreza, por conta de uma profunda crise econômica, social e política que o país atravessa. Então, desde o começo dessa crise, alguns venezuelanos que tinham formação profissional, que tinham emprego, eles foram imigrando para cá, mas chegaram bem, chegaram de avião e foram se recolocando aqui no Brasil.
Por último, vieram chegando esses, os vulneráveis, aqueles que passavam fome por lá e que ou saíam de lá ou morriam de fome, porque eles dizem não tinham que comer, mas lá não tinha trabalho, não tinha serviço. Então, esses que chegaram no ano passado, por exemplo, eles são da etnia Warau. Chegaram, ficaram pelas ruas, tiveram aí alguma atenção, sim, da prefeitura, porque muitos estão cadastrados, né, no auxílio aluguel, recebem o cartão CRIA, o Bolsa Família, alguns programas sociais que eles foram incluídos. Mas claro que não é só isso, né? Precisa de uma política institucional que projete até um futuro, porque eles não vão viver para sempre desse pouquinho, dessas doações de comida, de fralda, né, Maria? A ideia é que eles se profissionalizem, por exemplo, encontrem vagas no mercado de trabalho, sejam recolocados aqui socialmente para conseguirem caminhar com as suas próprias pernas, com as suas famílias em uma situação de dignidade aqui em Maceió, né, Maria? Exatamente. E para fazer isso, Beatriz, é preciso um plano. Justamente como você falou, tem que saber exatamente o que essa população, o que essas famílias estão precisando. Como é que vai ser utilizado esses 722 mil reais que estão lá na conta? É só utilizar. Então, precisa desse plano de ação justamente para saber onde enviar. Eu vou colocar um pouquinho de verba aqui, um pouquinho de verba ali, vamos colocar para aluguel social, vamos colocar para cursos profissionalizantes, vamos encaminhar para o trabalho, vamos ver essa questão de auxílio creche. Então, há sim essa possibilidade. Agora, tudo depende desse plano, porque você só consegue executar uma ação assim, uma ação social, se você tiver um plano de ação, tiver esses dados, esses levantamentos em mãos. E é isso que o Ministério Público Federal tem cobrado. Nós procuramos a Prefeitura de Maceió, a Secretaria de Assistência Social, mas não obtivemos resposta. Então, a gente fica aguardando um posicionamento. É claro que foi dado esse prazo de 40 dias, mas a gente também quer saber o que vai ser feito em prol dessas famílias. É com você aí no estúdio. Perfeito, Maria. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Começou até a chover aí, né? A Maria estava se despedindo e a gente vendo a chuva já apertando por aí. Obrigada. Muito importante a gente debater, né, trazer esse assunto que também é uma causa social. São moradores da nossa cidade, são refugiados, são imigrantes, mas que estão aqui entre nós e não podem ser ignorados. A Secretaria de Assistência Social já deu aí um prazo de 40 dias, firmou um acordo, né, para apresentar, portanto, esse planejamento do que vai ser feito com esse dinheiro, essa verba federal de 722 mil reais que estava lá parada na conta, arriscando até voltar para o governo se não fosse assim usada. Vamos aguardar então nesses 40 dias qual vai ser o plano.